Enquanto o mundo voltava os olhos para os testes da Rússia com o Avangard, para os projetos da China como o DFZF e para os investimentos bilionários dos Estados Unidos em tecnologia hipersônica, o Brasil se movia em silêncio, sem alarde e sem manchetes, mas com uma ambição clara: entrar no seleto clube dos países capazes de dominar a velocidade do impossível. O coração do 14X é o motor Scramjet, uma sigla que carrega um dos maiores avanços da engenharia aeroespacial, Supersonic Combustion Ramjet. Um motor que, ao contrário dos foguetes convencionais, não precisa carregar oxigênio líquido, pois utiliza o próprio ar da atmosfera para queimar combustível em altíssima velocidade. Mas aqui está o detalhe que muitos ignoram. Fazer isso acima de Mach 5, 5 vezes a velocidade do som, exige uma engenharia que beira o impossível. O ar entra no motor tão rápido que o tempo de combustão é inferior a um piscar de olhos. E mesmo assim, o 14X consegue funcionar. Esse não é apenas um feito técnico, é um salto civilizacional para o Brasil. Não foi falta de orgulho, foi estratégia. Enquanto outras nações anunciavam testes e divulgavam vídeos promocionais, o Brasil preferiu o caminho do silêncio. O motivo? Dissuasão sem provocação. Ao manter o projeto discreto, o Brasil evita acender alarmes internacionais ou despertar pressões geopolíticas antecipadas. Afinal, não se trata de uma corrida de marketing militar, mas de autonomia tecnológica real. Por trás do 14X, há uma aliança rara: engenheiros civis, físicos teóricos, militares da Força Aérea e pesquisadores da IEAV, Instituto de Estudos Avançados, e universidades como USP e ITA. Foram décadas de testes, miniaturas em túneis de vento hipersônico e simulações extremas. Poucos países têm essa infraestrutura. Menos ainda conseguem tirar algo concreto disso. O Brasil não só fez isso, como voou. Enquanto as superpotências focaram em capacidade bélica imediata, o Brasil escolheu um caminho mais científico e experimental. Isso o torna subestimado e talvez mais perigoso. O 14X não é apenas uma arma, é um vetor de conhecimento. Um projeto que pode evoluir para aplicações espaciais, aeroespaciais, civis e, sim, militares. Ao não ter pressa para militarizar, o Brasil acaba criando algo que não depende de contratos bilionários nem de alianças instáveis. Ele constrói, em silêncio, uma ameaça que corre como um raio. Imagine um cenário de combate em que nenhum radar consegue reagir a tempo. Em que, ao detectar a ameaça, o impacto já aconteceu. Em que o inimigo, por mais preparado que esteja, simplesmente não consegue interceptar. É esse o tipo de revolução que o 14X representa. O 14X, ao atingir Patriot ou S-400, operam dentro de uma janela de tempo em que a ameaça ainda está em curso. Com o 14X, essa janela desaparece. Para se ter uma ideia, um míssil hipersônico pode percorrer 1000 quilômetros em pouco mais de 5 minutos. O tempo entre o disparo e o impacto é tão curto que não há tempo para evacuar, redirecionar forças ou sequer reagir. Isso transforma a velocidade em escudo absoluto, uma barreira que não depende de blindagem, furtividade ou superioridade aérea, apenas da física pura em seu estado mais letal. Imagine uma força hostil se aproximando da costa brasileira, um porta-aviões detectado a centenas de quilômetros do litoral. Em tempos normais, isso demandaria uma operação conjunta com caças, navios e tempo de resposta. Com o 14X, bastaria um único lançamento bem calculado, e o alvo seria atingido antes mesmo de saber que estava sendo observado. Essa possibilidade reconfigura o papel do Brasil em sua própria defesa aérea. Não mais dependente de reação, mas capaz de impor respeito preventivo com um único disparo. Aqui está o ponto crucial. O 14X não precisa ser usado para ser eficaz. Assim como armas nucleares, o simples fato de existir muda a postura de quem observa, mas com uma diferença fundamental. Não há tratados que limitem mísseis hipersônicos, nem protocolos internacionais que impeçam seu uso ainda. Ou seja, países como o Brasil, que não detêm ogivas nucleares, agora podem dissuadir potenciais agressores apenas com a ameaça de velocidade absoluta. É o nascimento de uma nova doutrina, a soberania pela velocidade.
Mas há um obstáculo que não pode ser ignorado. O 14X ainda precisa de um sistema de lançamento eficaz. Um míssil hipersônico não decola sozinho. Ele precisa de um vetor, seja um caça, um bombardeiro ou um sistema balístico adaptado. Hoje, o Brasil ainda depende de tecnologias de lançamento que estão em fase de adaptação. Integrar o 14X a plataformas como os caças Gripen ou a futuros veículos não tripulados exige engenharia, investimentos e tempo. Mas o caminho já está sendo pavimentado. O salto já foi dado. Agora, resta transformar esse raio invisível em um trovão que ninguém mais ousa desafiar. O 14X é mais do que um míssil. É um espelho incômodo. Ele revela quem o Brasil é e quem pode se tornar no cenário internacional. E isso, inevitavelmente, desperta interesses, pressões e dilemas. Historicamente, o Brasil sempre flertou com a neutralidade, pacífico, diplomático, articulador. Mas um país que domina a tecnologia hipersônica não pode mais se esconder atrás do discurso de neutralidade total, porque um míssil assim não é apenas uma arma, é um símbolo de soberania estratégica. Uma mensagem silenciosa de que o Brasil não depende mais do sim das grandes potências para proteger seus céus. E isso pode ser lido como arrogância ou como coragem. Com o 14X ganhando tração, alianças começam a pesar mais. A OTAN observa, os Estados Unidos avaliam. A China, por sua vez, pode ver no Brasil um parceiro inesperado para equilíbrio de forças no Atlântico Sul. Mas o dilema é brutal. Alinhar-se significa abrir mão de parte da autonomia. Manter-se neutro pode gerar isolamento ou até sanções veladas. Esse é o jogo que o míssil colocou sobre a mesa. E nele, cada passo é observado, analisado e cobrado. Não são apenas pressões externas. O verdadeiro perigo pode vir de dentro. Projetos como o 14X exigem continuidade, investimento de longo prazo e segurança institucional. Tudo o que o Brasil, historicamente, tem dificuldade em garantir. A Embraer quase foi desmontada. O AMX foi sabotado por entraves políticos. O Brasil chegou perto demais de romper a barreira da dependência e recuou. Com o 14X, o risco se repete. Basta uma mudança de governo, um corte orçamentário, uma denúncia plantada, e décadas de avanço podem virar poeira, porque na guerra invisível por soberania, os sabotadores não usam fardas, usam gravatas. Nos anos 80, o projeto do caça AMX prometia dar ao Brasil autonomia aérea. Em parceria com a Itália, o país desenvolveu uma aeronave avançada, com alta capacidade e tecnologia própria. Mas pressões políticas, interesses externos e decisões internas truncadas reduziram o alcance do projeto. O AMX voou, sim, mas nunca alcançou o que poderia ter sido. Uma lição que pesa sobre todos que hoje olham para o 14X com esperança. Porque desta vez, o salto é maior, o impacto mais profundo e o custo do fracasso incontornável. O 14X não é apenas o primeiro míssil hipersônico brasileiro, é um divisor de águas. Ele marca o momento em que o Brasil deixou de ser apenas um espectador nas guerras do futuro e passou a ser um nome gravado no mesmo patamar das superpotências. Mas o mais impressionante não é o míssil em si, é o caminho que o trouxe até aqui. Universitários e engenheiros sonhando alto, oficiais militares investindo em pesquisa, décadas de testes longe dos holofotes, sem propaganda, sem bajulação, só ciência e visão. Agora, histórias sobre projetos militares brasileiros que foram sabotados ou esquecidos? Compartilhe! E se esse vídeo te impactou, inscreva-se! Aqui, a guerra é contada com verdade, respeito e alma, porque toda guerra começa com informação. E toda vitória começa com quem nunca para de questionar.